Oi, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha. Elivaldo, ontem aconteceu uma reunião do ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, com o presidente da Câmara, também o presidente do Senado, o ministro da Cidadania e a ministra da Secretaria Especial da Presidência da República. Nós temos as fotos dessa reunião e começa a articulação política do ministro Ciro Nogueira, que foi convidado pelo presidente Bolsonaro justamente com essa finalidade de fazer essa ponte, né, com o Congresso Nacional. Aí a reunião que aconteceu ontem, Elivaldo, está ali o ministro Paulo Guedes também da Economia, porque existe já uma articulação do governo para renegociar precatórios do governo federal, que são dívidas do Estado que são determinadas pela Justiça, ou seja, a Justiça manda que a União, no caso, pague esses precatórios, essas dívidas. E aí tem um volume grande de precatórios, o governo quer renegociar para ficar com mais margem de negociação no aumento do valor do Bolsa Família. O senador Ciro Nogueira, agora ministro, né, da Casa Civil, Elivaldo, ele defende um valor próximo de R$400. E aí já começa essa negociação com a ala econômica, porque o ministro Paulo Guedes acha que só há condições de pagar R$300, que seria o novo Bolsa Família, né? É verdade, Nádia. Seria o primeiro programa de transferência de renda, efetivamente, com as digitais do atual governo. Isso já foi tentado no início, até no ano passado, mas não houve chance por causa exatamente da política econômica conduzida pelo ministro Paulo Guedes. Eu lembro também, Nádia, que aí sinaliza bem a mudança de comportamento do governo com a influência política do novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, e do Centrão, a nova base fortalecida, turbinada do governo no Congresso Nacional. Porque ministros como Rogério Marinho, da Infraestrutura, e também Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, o outro que é do Desenvolvimento Regional, bem que tentaram conseguir recursos ou margem de recursos para investimentos em obras estruturantes de grande impacto nacional. Não foi possível porque essas iniciativas foram barradas por Paulo Guedes. Parece, Nádia, que Paulo Guedes começa a ser enquadrado nessa nova etapa, nessa nova fase do governo, tendo o ministro Ciro Nogueira como principal influenciador. E esse programa social de transferência de renda, uma espécie de Bolsa Família robusto, com mais recursos, já começa a sinalizar um momento diferente do governo, pensando em, de fato, assinar um programa social efetivo e, naturalmente, em planos políticos para 2022. O próprio presidente Bolsonaro, ontem em entrevista, Elivaldo, disse que chamou o Centrão porque precisa do Centrão para governar. Ele até disse, vocês querem que eu chame o PSOL, o PT, os partidos de esquerda? Eu não terei esse apoio, eu preciso dos partidos para governar. E aí eu preciso da articulação e da experiência de Ciro Nogueira, que começa, mesmo ainda sem tomar posse, amanhã a posse dele? Tá amanhã às 4h, no Palácio do Planalto. Mas já começa a trabalhar aí efetivamente para tentar ajustar esse novo valor do Bolsa Família ou do novo programa social, que deve, claro, mudar de nome, para que em 2022, na campanha de reeleição, o presidente Bolsonaro tenha, como disse o Elivaldo, essa digital nesse programa social. Um entorno, Nádia, que tinha só militares, sem nenhum traquejo. Não quero questionar a eficácia, a competência dos ministros militares, mas não tinham efetivamente zero traquejo na relação institucional e, sobretudo, política com o Congresso. Agora o presidente passa a ter, nessa fase final do governo. A ministra Flávia Arruda, da Gabinete Secretaria-Geral do Governo, e agora o senador Ciro Nogueira, ela do PL, o outro do Progressistas, são os grandes partidos do Centrão. O governo ele ganha, de fato, esse componente político muito mais fortalecido, que tem que também repercutir nos planos políticos do presidente. Por falar em repercutir, por falar em relação institucional, Elivaldo, olha que a relação institucional do Executivo com o Judiciário está complicada. Ontem, o atual presidente, vice-presidente, ex-presidente, até futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral assinaram uma carta. Mas aí a manifestação inicial, olha, do atual presidente, que é o ministro do Supremo também, Luiz Roberto Barroso, em demonstração de coesão de todos os ex-presidentes do TSE, desde 1988, que é a promulgação da Constituição Federal, assinaram nota em defesa do sistema eletrônico de votação e todos concordam, contar
publicamente 150 milhões de votos, significará a volta das fraudes superadas com a urna eletrônica. E na sequência a gente tem aí o print, que é justamente dessa carta assinada, desse termo, né, assinado, e eles reafirmando que desde 1996, quando a implantação do sistema de votação eletrônica foi feito, jamais documentou qualquer episódio de fraude nas eleições. Essa nota pública diz ainda que as urnas eletrônicas são auditáveis em todas as etapas do processo, antes, durante e depois das eleições. Todos os passos da elaboração do programa de divulgação dos resultados podem ser acompanhados pelos partidos políticos, pela Procuradoria-Geral da República, pela OAB, pela Polícia Federal, por universidades e outros que são especialmente convidados para essa espécie de auditagem. E o voto impresso não é um mecanismo adequado, continua a nota, de auditoria a se somar aos já existentes, por ser menos seguro do que o voto eletrônico em razão dos riscos decorrentes da manipulação humana e da quebra de sigilo. E aí, finalizando a nota, a contagem pública manual de cerca de 150 milhões de votos significará a volta ao tempo das mesas apuradoras. O Elivaldo lembra bem disso. E aí diz aí o ministro Barroso e os outros ministros que assinaram esse documento, 18 ao todo assinaram o documento, cenário de fraudes generalizadas que marcaram a história do Brasil. Inclusive o futuro ministro Alexandre de Moraes, que também assina o documento. Olha, Nádia, essa é uma tese derrotada. Futuro ministro não, desculpa, o futuro presidente do TSE, que é quem vai comandar as eleições de 22. Essa é uma tese derrotada, não só pelas instituições do judiciário, você vê aí as manifestações dos ministros, como também não há acolhida adequada no Congresso Nacional. Eu diria, resumindo essa história, que o Centrão, ou a nova base aliada ao presidente da República, ela pode até controlar o ministro Paulo Guedes, influenciar a ponto de mudar a imagem do governo no Congresso Nacional, mas não controla o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Esse comportamento não controla, não tem nenhum tipo de controle. Ele sempre vai manter esse comportamento, como vimos agora no final de semana. A defesa do voto impresso é uma tese pessoal do presidente com o seu grupo aliado ideológico. Não que ela não seja legítima, qualquer pessoa, qualquer cidadão, como disse ontem aqui em entrevista ao Jornal do Piauí, pode questionar o que quer que seja, é democrático. Você questionar se a urna eletrônica tem ou não tem a confiabilidade, pronto, tudo bem, questiona-se. Agora, associar esse questionamento à estabilidade democrática, aí me parece que é ir longe demais. Elivaldo, ontem na sessão do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso e os outros ministros já acabaram dando uma resposta mais enfática, pedindo a inclusão de investigação num processo eleitoral do presidente Bolsonaro. Uma notícia crime contra o presidente. É um confronto que é absolutamente desnecessário, né? O Brasil caminha para a estabilidade democrática. As eleições, elas são instituições sólidas, não só no Brasil, mas espelho para o mundo. Então, vamos ver o que vai acontecer objetivamente com a PEC do voto impresso, que deverá ser apreciada na comissão especial ainda esta semana. Bom, por falar em PEC do voto impresso em Câmara, em Congresso, você conversou com o deputado federal Marco Aurélio Sampaio, do MDB, Elivaldo. Olha, Nádia, o deputado MDBista, ele está atento aos passos do partido no sentido de consolidar a estratégia eleitoral, principalmente para as eleições proporcionais, ou melhor, para as eleições parlamentares. Veja o que ele defende em relação ao que pode ser o PMDB em 2022. O MDB é um partido muito forte, histórico, com bons nomes, bons quadros, que independente da regra eleitoral que esteja vigente na eleição, nós queremos aumentar a nossa bancada federal, bancada estadual, para o MDB sair cada vez mais fortalecido e poder representar bem o piauiense, aquele que mais representa o MDB. Elivaldo, vamos à última de hoje. Olha, Nádia, hoje é a primeira sessão do segundo semestre na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, Temístocles Filho, disse ontem que vai ser feita a leitura do ato ou a abertura do processo de sucessão do conselheiro do Tribunal de Contas, Luciano Nunes. A vaga está aberta, a disputa pode começar. E ontem, um primeiro candidato se manifestou. Trata-se do deputado estadual Flávio Nogueira Júnior, do PDT. A notícia que nós temos é que nessa semana ainda, quinta ou provavelmente sexta-feira, a Assembleia Legislativa irá
através do seu presidente, convocar a mesa diretora para dar início às aberturas das inscrições. Então, logo isso se inicia, nós iremos tratar de se inscrever também. São quantos agora na Assembleia? 6 só na Assembleia, né? São 3 do PT só na Assembleia. São 6. 3 do PT, 1 do PP, do PDT e também um do MDB. Fora um auditor, um contador profissional de carreira, que também se pretende... Roosevelt Figueiredo, que também pretende manifestar ou ratificar sua inscrição para concorrer à vaga. É aberta a qualquer cidadão, desde que atenda aos requisitos curriculares de formação para preenchimento dessa vaga. A perspectiva, Nádia, é que a eleição no plenário ocorra no início de setembro. Bom, só para encerrar rapidinho aqui, 2 informações importantes para todo mundo. Ontem tivemos, inclusive, o pronunciamento do ministro das Comunicações, Fábio Faria, já falando sobre a privatização dos Correios. A Livaldo anunciando que o governo federal vai privatizar, que é uma empresa importante, mas que está operando no vermelho. E aí é para os próximos dias já esse projeto de privatização dos Correios, que já era uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. E a Covid-19, porque a CPI volta hoje. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, senador Renan Calheiros, já anunciou que os 90 dias que eles têm de prazo podem ser encurtados. Aí ele disse que depende, ele pode antecipar o relatório, menor nesse prazo de 90 dias, mas vai depender se não aparecerem novas investigações no curso da CPI. Exatamente, o prazo foi esticado já desde antes do recesso e a CPI da Covid tem mais 90 dias para dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigada, Livaldo. É isso, Nádia. Até amanhã, bom dia. Até amanhã, bom dia.